Existe um momento silencioso, todos os dias, em que o seu coração está mais vulnerável e a maioria das pessoas sequer percebe isso. Como médico cardiologista, eu preciso te dizer algo com toda responsabilidade. É exatamente nas primeiras horas da manhã que acontecem a maior parte dos infartos, AVCs e arritmias graves. E não é por acaso. Seu corpo acorda antes de você perceber. A pressão arterial sobe. Os níveis de cortisol disparam. O sangue fica mais espesso, mais propenso à coagulação. É como se, internamente, o seu organismo estivesse entrando em estado de alerta, mesmo que você ainda esteja apenas abrindo os olhos. Agora me diga, o que você costuma fazer logo ao acordar? Levanta rápido da cama? Pega o celular imediatamente? Vai direto para o café, sem sequer respirar fundo? Ou pior, já começa o dia sob estresse, pensando em problemas, contas, preocupações. Se você faz qualquer uma dessas coisas, eu preciso ser direto com você. Isso pode estar colocando o seu coração em risco. Porque o maior erro, aquele que milhões cometem todos os dias, é tratar o despertar como algo automático, quando na verdade ele é um dos momentos mais delicados para o seu sistema cardiovascular. Eu já vi pacientes chegarem ao consultório dizendo: doutor, eu estava bem, acordei normal e de repente senti uma dor forte no peito. E quando investigamos, tudo começa ali, naquele primeiro impacto do dia. O coração não gosta de sustos, e levantar da cama de forma brusca, por exemplo, pode causar uma queda ou aumento súbito da pressão, levando a tonturas, desmaios e até eventos cardíacos em pessoas mais sensíveis. Mas existe algo ainda mais perigoso, algo que parece inofensivo, algo que talvez você faça todos os dias sem nem imaginar. E é exatamente sobre isso que vamos falar ao longo desse vídeo. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um pedido simples, mondas mandas, e importante. Se essa mensagem já te fez refletir por alguns segundos, comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu cuido do meu coração todos os dias. Escreve isso. Não é só um comentário, é um compromisso com a sua própria vida. E se você quer se aprofundar ainda mais em cuidados simples, que podem literalmente salvar sua saúde no dia a dia, eu deixei um material completo no e-book, com orientações práticas, diretas e acessíveis, pensado especialmente para quem quer viver mais e melhor. Vale a pena conferir. Agora, voltando, existe um comportamento matinal extremamente comum que sobrecarrega o coração logo nos primeiros minutos do dia. E o problema não é só o ato em si, mas o efeito acumulado ao longo dos anos. É como pequenas rachaduras em uma parede. Um dia tudo parece normal, no outro desaba. E é por isso que você precisa entender não apenas o que evitar, mas como substituir esse hábito por algo que fortaleça o seu organismo. Porque envelhecer com saúde não é sorte, é decisão. Eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro silencioso que milhões cometem ao acordar menos e o que você deve fazer imediatamente no lugar. Preste atenção, porque isso pode mudar completamente a forma como você começa o seu dia e possivelmente salvar a sua vida. Agora eu preciso revelar aquilo que, na prática clínica, vejo todos os dias e que quase ninguém associa ao risco cardíaco. O erro silencioso é este: levantar e já sobrecarregar o organismo com estímulos intensos, especialmente com café, em jejum e estresse imediato. Sim, parece algo comum, quase inofensivo, mas para o coração, principalmente em pessoas acima dos 50, isso pode ser um verdadeiro choque fisiológico. Vamos entender juntos. Durante o sono, o seu corpo entra em um estado de repouso profundo. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai e o metabolismo desacelera. Isso é essencial para a recuperação do organismo. Mas ao acordar, tudo muda rapidamente. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, aumenta de forma natural. Esse aumento é importante, ele ajuda você a despertar. Mas quando você adiciona estímulos extras logo nesse momento, como ansiedade, pressa, notícias negativas ou até mesmo a cafeína, você multiplica esse impacto. E aqui está o problema. O café, principalmente em jejum, pode causar um aumento abrupto da frequência cardíaca e da pressão arterial. Em um coração saudável,
isso pode passar despercebido. Mas em um organismo mais sensível, isso pode desencadear palpitações, arritmias e até eventos mais graves. Eu já atendi pacientes que diziam: doutor, eu só tomei meu café como sempre e senti meu coração disparar. E quando investigamos, percebemos que não era só o café. Era o conjunto: levantar rápido, mente acelerada, corpo ainda em adaptação e então um estímulo forte demais no momento errado. É como ligar um carro antigo e acelerar tudo de uma vez, sem dar tempo para o motor aquecer. Agora, existe algo ainda mais preocupante. Muitas pessoas começam o dia já conectadas ao estresse. Pegam o celular, leem mensagens, notícias, problemas, e o cérebro entra em estado de alerta máximo antes mesmo do corpo estar preparado. Isso libera ainda mais adrenalina. E o coração paga o preço. Por isso, eu preciso que você entenda algo muito simples, mas poderoso. A forma como você começa o seu dia define o comportamento do seu coração nas próximas horas. Se você começa com pressa, tensão e estímulos agressivos, o seu sistema cardiovascular responde da mesma forma. Mas se você começa com calma, consciência e pequenos cuidados, o seu corpo entra em equilíbrio. E é aqui que entra a mudança. Antes de levantar da cama, fique alguns segundos sentado. Respire fundo. Permita que o seu corpo acorde junto com você. Evite pegar o celular imediatamente. Dê ao seu cérebro alguns minutos de silêncio. E, principalmente, não coloque café no seu organismo antes de dar ao seu corpo o mínimo de preparação, como um copo de água e alguns minutos de adaptação. Esses detalhes parecem pequenos, mas fazem uma diferença gigantesca ao longo dos anos. Agora me diz, quantas vezes você começou o seu dia no automático, sem pensar nisso? Se você já fez isso, e eu sei que provavelmente fez, comenta aqui embaixo: hoje eu começo diferente, porque consciência é o primeiro passo para a mudança. E se você está percebendo o quanto pequenos hábitos podem impactar diretamente a sua saúde, no e-book que mencionei, eu aprofundo exatamente isso. Mudanças simples, práticas e seguras que ajudam a proteger o seu coração no dia a dia, sem complicação. Eu vou te mostrar algo ainda mais importante: os sinais que o seu coração dá mais logo pela manhã e que a maioria das pessoas ignora completamente. E ignorar esses sinais pode custar caro. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque o seu corpo fala. E o seu coração, especialmente pela manhã, dá sinais claros quando algo não está bem. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Como médico, uma das frases que mais escuto no consultório é: doutor, eu senti, mas achei que não era nada. E é exatamente esse não é nada que muitas vezes antecede algo sério. Logo ao acordar, existem sinais que você nunca deve normalizar. Por exemplo, você já sentiu tontura ao levantar da cama? Isso pode parecer algo comum, mas pode indicar uma queda brusca de pressão, o que chamamos de hipotensão postural. Em idosos, isso aumenta o risco de quedas e, em alguns casos, pode indicar um sistema cardiovascular que não está respondendo bem às mudanças do corpo. Outro sinal importante: palpitações. Aquele momento em que o coração parece disparar, bater fora do ritmo ou dar pequenos saltos. Isso não deve ser ignorado, especialmente se acontece logo pela manhã. Pode ser apenas algo pontual, mas também pode ser o início de uma arritmia. E existe um sinal ainda mais preocupante: um desconforto leve no peito, uma pressão, um aperto que vai e volta. Muitas pessoas ignoram porque não é uma dor intensa, mas é exatamente assim que muitos eventos cardíacos começam. O coração raramente grita de imediato. Ele sussurra antes. E quem aprende a ouvir esses sinais ganha tempo. E tempo, no coração, é vida. Outro ponto que preciso destacar com você é a falta de ar ao acordar. Se você acorda com a sensação de que o ar não vem completo ou precisa fazer esforço para respirar fundo, isso pode indicar sobrecarga cardíaca ou até problemas pulmonares associados. Nada disso deve ser tratado como normal. Envelhecer não significa aceitar sintomas.
significa cuidar com mais atenção. Agora, deixa eu te dizer algo muito importante. O seu corpo nunca erra ao te avisar, mas você pode errar ao ignorar. E a pior decisão é sempre esperar ver se passa. Porque quando passa, às vezes, já passou do ponto de prevenção. Por isso, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. A partir de amanhã, ao acordar, observe o seu corpo com mais atenção. Sinta o seu coração. Perceba sua respiração. Note como você se levanta, como se sente nos primeiros minutos. Isso não é medo. Isso é consciência. E consciência salva vidas. Se você entendeu a importância disso, comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu escuto os sinais do meu corpo. Porque a partir do momento que você escuta, você começa a agir diferente. E se você quer aprender a identificar outros sinais silenciosos que o seu corpo dá, menos não só do coração, mas da sua saúde como um todo, menos no e-book, eu reuni orientações claras, diretas e acessíveis, pensadas especialmente para facilitar o seu dia a dia. Agora, eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer ao acordar, um passo a passo simples, seguro e eficaz para proteger o seu coração todos os dias. E isso pode mudar completamente a sua qualidade de vida. Agora que você já entende os riscos, eu quero te mostrar o caminho, porque não adianta apenas evitar o erro. Você precisa substituir por um comportamento que fortaleça o seu coração todos os dias. E eu vou te entregar algo simples, direto e eficaz. Um pequeno protocolo matinal que eu, como médico, recomendo especialmente para pessoas acima dos 50 anos. Preste atenção. E, se possível, comece já amanhã. Primeiro passo, acorde sem pressa. Antes de levantar, permaneça alguns segundos deitado. Mexa levemente os pés, as mãos. Permita que o seu corpo saia do estado de repouso de forma gradual. Segundo passo, sente-se na cama. Fique sentado por pelo menos 30 segundos. Respire fundo lentamente. Isso ajuda a estabilizar a pressão arterial e evita tonturas ou quedas. Terceiro passo. Hidrate o seu corpo. Antes de qualquer outra coisa, inclusive antes do café, beba um copo de água. Durante a noite, você ficou horas sem ingerir líquidos. O seu sangue está mais concentrado e a hidratação ajuda o coração a trabalhar com menos esforço. Quarto passo, evite estímulos agressivos. Não comece o dia com notícias negativas, discussões ou excesso de informação. O seu cérebro ainda está em transição, e isso impacta diretamente o seu sistema cardiovascular. Quinto passo, espere antes de consumir café. Dê ao seu corpo pelo menos 20 a 30 minutos antes de ingerir cafeína. Se possível, consuma algo leve antes. Isso reduz o impacto no coração e evita picos bruscos de pressão. E por fim, talvez o mais importante de todos, comece o seu dia com calma. Pode ser uma oração, um momento de silêncio, uma respiração consciente, algo que traga equilíbrio. Porque o coração não responde apenas ao que você faz fisicamente. Ele responde ao que você sente. E viver sob tensão constante, desde os primeiros minutos do dia, é um dos maiores desgastes que você pode impor ao seu organismo. Agora me diga com sinceridade, quantos anos você tem cuidado da sua rotina da mesma forma, sem nunca questionar se ela realmente está te fazendo bem? A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. O coração é um órgão resiliente. Ele responde rápido quando você começa a cuidar dele com mais atenção. Mas essa mudança precisa começar em um lugar específico, na sua decisão. Se você chegou até aqui, eu quero te propor algo simples. A partir de amanhã, faça diferente. Acorde com mais consciência. Levante com mais cuidado. Respeite o seu corpo. E comenta aqui embaixo a seguinte frase: meu coração merece esse cuidado. Escreve isso. Porque quando você declara, você reforça o compromisso. E se você quer aprofundar ainda mais esses cuidados, entender outros hábitos silenciosos que podem estar prejudicando sua saúde e aprender estratégias simples para viver com mais qualidade, eu reuni tudo isso no e-book. É um material direto, prático e feito especialmente para facilitar sua rotina. Lembre-se, cuidar do coração não é algo que você faz apenas quando sente dor. É algo que você decide fazer todos os dias. E muitas vezes, começa no primeiro minuto da manhã.